Para você que está ligado na Rádio Nama FM 105.5, você que está nos acompanhando no Facebook, você que nos acompanha no Spotify, no Deezer, nas várias plataformas de podcast, seja muito bem-vindo. Este é o programa Globalizando, programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. O nosso projeto de extensão já tem 8 anos, envolvendo muitos alunos, e é muito bom saber que você está conosco. Programa sempre diferente. O nosso programa vai ao ar todo sábado na Rádio Nama, 9 da manhã, mas também você pode acompanhar a gente aqui na live, 17 horas, no Facebook, e também nas várias plataformas que eu falei. Hoje nós temos um tema todo especial, é muito bom saber que a gente pode falar de temas diferentes, mas muito importantes. Eu estou me referindo à cultura japonesa, uma cultura milenar, vasta, com uma riqueza maravilhosa e que tem suas interfaces aqui no Brasil, na Amazônia e no Pará. Então, o programa hoje é muito legal, diferente, e a gente convidou 2 acadêmicas do curso de Relações Internacionais que têm ligações diretas com o Japão. Primeiramente, eu quero dar as boas-vindas para a nossa convidada, a Yuki Kawai. Ela é acadêmica do 7º semestre de Relações Internacionais da UNAMA. Ela é membro da equipe de mídias do programa Globalizando e Game Support Agent em japonês e português na empresa 5CA, certificada como N1 no JLPT, ofertado pelo governo do Japão. Yuki, seja bem-vindo ao Globalizando. Muito obrigada, professor. Muito obrigada também a todos que estão assistindo ao programa, né? E boa tarde a todos, espero que gostem. Legal, seja bem-vinda, Yuki. Quero dar também as boas-vindas a Letícia Yukari. Ela é acadêmica também do 7º semestre de Relações Internacionais da UNAMA, nascida e criada no Japão, formada em todos os ensinos da escola japonesa, do fundamental até o ensino médio, membro da equipe de mídias do Globalizando. Yukari, seja bem-vinda. Boa tarde, professor. Muito obrigado pelo convite de poder estar participando neste programa e, claro, também falando de um tema muito especial que é sobre a cultura japonesa. Legal. Deixa eu apresentar, então, quem vai fazer o programa comigo, quem é que vai falar comigo, quem vai entrevistar as nossas convidadas, quem vai fazer o programa mesmo, a começar da acadêmica do 7º semestre, a queridíssima Sara Tavares. Tudo bem, Sara? Oi, professor Mário Tito. Oi, Cara Luísa, nossas queridíssimas convidadas, a Yuki e a Yukari. Eu não vou dizer bem-vindas, porque elas estão em casa, né? São parte do Globalizando, mas estou muito feliz de ter vocês aqui, minhas companheiras de semestre e de equipe. Oi para você também que está assistindo a gente ou ouvindo, se você quiser ficar de olho no conteúdo que o Globalizando tem, sem ser na live, siga nossas redes sociais, pode curtir nossa página do Facebook, que é o Programa Globalizando. Se tiver alguma pergunta, manda para a gente lá. Legal, Sara. Apresentar também a Luísa Veiga. A Luísa é internacionalista e está fazendo Globalizando com a gente. Luísa, é sempre bom fazer um programa sobre cultura diferente, especialmente a japonesa, né, Luísa? Sim, especialmente para mim, que inclusive estudei um pouquinho sobre a cultura japonesa para fazer o meu TCC, então foi muito legal a ideia de fazer esse programa, adorei a ideia de receber as meninas que são acadêmicas, que estão aqui diretamente com a gente no Globalizando. Então, sejam muito bem-vindos, quem está escutando pela rádio, quem está aqui pelo Facebook ou pelas outras plataformas. Espero que vocês gostem muito do tema, é um tema leve, é um tema muito bom, exaltar essa diversidade cultural que a gente tem aqui no Brasil, aqui na Amazônia. E não esqueçam de mandar perguntas ao longo do programa, que a gente vai estar interagindo com vocês, e seguir a gente no Instagram, @programa Globalizando. Maravilha, Luísa. E completando a nossa equipe, a coordenadora-geral do programa Globalizando, internacionalista, Carol Nascimento, apaixonada pela China, mas também é sempre bom conhecer mais do Japão, né, Carol? É sim, professor, tudo bem? Oi, meninas. Estou muito feliz de estar aqui participando desse programa, desse tema que já conquistou os nossos corações, já estou caracterizada, inclusive, para participar do programa. Estou muito feliz de receber a Yuki e a Yukari aqui para conversar com a gente hoje. E se você que está assistindo tem alguma pergunta, manda para a gente pelas nossas redes sociais. Legal, Carol. Formada a equipe, então, deixa eu logo começar conversando com a Yuki. Yuki, falar de cultura japonesa, como eu disse no início do programa, é falar de algo muito vasto, mas que tem se disseminado pelo mundo todo. Muita gente gosta e acompanha também aspectos da cultura japonesa, né?
Sim, professor, com certeza. Nossa, a cultura japonesa, assim, eu sinto que aqui no Brasil, especialmente, ele é muito abraçada, sabe? Tem vários eventos voltados justamente para a cultura japonesa, uma integração muito legal, né? Muito interessante também. E é muito bom ver todo o carinho que as pessoas têm, né, pelo Japão, pela cultura, culinária, essas coisas todas, e é incrível poder falar sobre isso. Legal, e o cara, e você também vai falar um pouco, seja da sua experiência, né? A Yuki está trabalhando diretamente no que diz respeito ao internacionalismo japonês, e você que já veio de lá do Japão, tendo estudado o tempo todo, é sempre bom falar daquilo que é parte da nossa cultura, né, Letícia e o Kari? Com certeza, professor. Na verdade, eu voltei para o Brasil há 5 anos atrás, exatamente para fazer a graduação aqui. E a forma como a Yuki falou, essa interação que tem essa relação de Brasil e Japão, eu vejo que é muito abraçado, como a própria Yuki mencionou. E então, seja na culinária, seja nessas questões que vai seguir daqui para frente, né? Seja nas perguntas, nos conteúdos, que vai questão de anime, mangás, essas coisas são bastante. Vejo que é um ponto muito forte que eu encontrei aqui, e também que por mais estar distante do local que eu nasci, que vivi, mas vejo assim também que não estou tão distante assim da forma dessa relação que tem de Brasil e Japão. Legal, então, agora nós vamos começar logo com as perguntas que estão chegando, e eu quero logo passar a bola para a Sara Tavares. Com você, Sara. A primeira pergunta de hoje foi mandada lá no Instagram, @programa Globalizando, pela Eugênia Silva. Ela perguntou: voltados a diversos públicos, os animes fazem sucesso no mundo todo. Qual a relevância deles para a promoção da cultura japonesa? A Yukari estava falando, já começou a falar um pouco de anime, né, e de mangá. E aí, Yukari? Pois bem, o anime no Japão, a gente pode considerar que já é uma grande indústria que a gente vem percebendo dentro da sociedade japonesa, tanto que o anime ele tem uma representatividade muito grande, que representa a identidade própria cultural do Japão, né? Mostrando os sentimentos, valores, a culinária japonesa, os pontos turísticos, e são esses elementos que fazem ter essa questão da promoção, né, do Japão, porque através desses animes que a gente vê que surge esses interesses pelas pessoas querer saber mais sobre o Japão, querer saber os valores, saber mais também a cultura, né? E isso é interessante, Yuki, porque quando você fala de cultura, fala do modo de ver o mundo e tal, você percebe muita diferença. Você que está trabalhando hoje nessa relação entre Brasil e Japão, tem muita diferença nesse diálogo? Olha, sim, com certeza tem muita diferença. Bom, hoje em dia eu estou trabalhando, né, diretamente com o público japonês e também brasileiro, e assim, apesar de eu tratar apenas assim virtualmente, dá para ver muito a questão da diferença de cultura, né, o jeito que a gente precisa tratar, tipo, no meu caso seria tratar o cliente, né, tratar aqui no Brasil é bem diferente. E também, bom, sobre o anime, eu acho importante destacar também que ele é uma forma também de mostrar ao mundo um pouco da religião do Japão, a religião shintoísta, e os animes, eles carregam um pouco da história do Japão, do próprio Japão, e também da religião japonesa, a importância da religião japonesa na história do Japão, né? Muito legal, muito legal. E interessante isso que a Yuki fala, porque o Japão ele vai se estabelecendo na relação com os outros, naquilo que em relação internacional nós chamamos de soft power, né? E essa é bem interessante. Nós fazemos uma grande viagem no mundo da notícia, né, Carol? E aí nós temos a primeira, que fala um pouco também dessa relação do Japão com outros países, né?
Exatamente, professor. Nossa equipe fez uma pesquisa do que está sendo falado sobre o tema na imprensa internacional. E a nossa primeira notícia de hoje, ela vem do jornal Arab News, da Arábia Saudita, que diz o seguinte: Japão intensifica esforços de marketing para reconquistar turistas sauditas. Devido às restrições globais de viagens como resultado da pandemia, Tomoko Kikuchi, diretor executivo do G&Tos Dubai Preparation Office, disse ao Arab News que os números diminuíram rapidamente no ano passado, né? Um reflexo das consequências da pandemia no caso do turismo no Japão. Sim, Carol, é muito bom ver como está a situação do turismo, como é que o Japão está lidando com diversas questões no contexto da pandemia, mas no mundo inteiro a gente vê as coisas antes e pós-pandemia, mas aí no caso do Japão, a passagem do tempo ela também é marcada por eras, que no caso marcam as trocas de imperadores. E logo na era Meiji, em 1868, já dava para perceber que tinha uma mudança dentro da atuação japonesa no cenário internacional, com maiores interações com o Ocidente começando a acontecer, também uma maior democratização e um incentivo maior, um estímulo maior para a educação básica e a educação superior. Aí, logo em seguida, também vieram as eras Taisho, Showa, Heisei e Reiwa. E com elas vieram muito mais mudanças, um lado muito mais humanitário, muito mais diversificado do Japão foi aparecendo, tendo alguns exemplos, a adesão do voto feminino dentro do país, também a entrada do Japão na Organização das Nações Unidas também é muito marcante, e também melhores relações diplomáticas dentro com seus vizinhos do lado do Oriente Médio, perdão, do Oriente, e também tendo uma conversa maior com o lado ocidental, Estados Unidos, Europa, etc. Essa história do Oriente Médio, sabe, Luísa? Eu perguntava, Oriente Médio, Oriente Distante, né? Mas para quem Oriente Distante? Para nós, né? Ele é meio etnocêntrico, essa história do Oriente Distante, do Oriente Médio. A propósito disso, Yuki, essa questão que a Luísa fala, né? Essas várias dinastias, o voto feminino aparecendo. O Japão se abriu bastante, né? Após a Segunda Guerra Mundial, né? Isso mesmo. Antes de falar disso, eu queria comentar que as pessoas sempre falam assim, nossa, o Japão, né? Nossa, tão longe. Aí eu fico tipo, mas gente, assim... O que é longe, né? Enfim, sim, o Japão teve uma mudança drástica no comportamento no sentido internacional e também nacional, né, depois da Segunda Guerra ali, e é muito interessante essa mudança de era que a Luísa citou, porque assim, na era Meiji, né, antes da era Meiji, se eu não estou errada, Yukari, por favor, me corrija se eu estiver errada, era o período Edo, e esse período durou por mais de 200 anos. E assim, nesse período, o Japão ficou fechado para o mundo afora, totalmente, para os vizinhos, para o internacional mesmo. E quando ele reabriu, né, quando reabriu, assim, lá para 1880, no finalzinho de 1880, mais ou menos, enquanto o Brasil, né, estava discutindo, se eu não me engano, a abolição da escravidão, no Japão, eles fizeram a reforma da lei do trono do crisântemo. Então, assim, antigamente existiam imperatrizes japonesas, só que hoje em dia não existe mais, porque essa ascensão das mulheres ao trono foi proibido, né, depois dessa reforma. E, enfim, é uma coisa muito marcante, muito interessante, porque ao mesmo tempo que o Japão se abriu, né, para os outros países, virou, assim, de um modo mais humanitário, democrático, mas ao mesmo tempo é um pouco controverso, né, no sentido, assim, nacional.
Interessante, e o Kari, porque justamente o Japão começa a aparecer e vem a questão das imigrações, da migração, né? Os japoneses se espalham pelo mundo, chegaram até aqui o Brasil, e a cada vez que eles se colocaram, a cultura deles acaba sendo conhecida, né? Nós aqui conhecemos muito, porque o Pará foi um destino de migração, né, Kari? Sim, professor. Inclusive, a primeira chegada que teve aqui na região do Pará foi em Tomé-Açu. A gente pode ver que grande população japonesa se encontra nesta região de Tomé-Açu, que foram no tempo quando no Japão se passava por crises econômicas, né? Então, naquele tempo, foi baseado na questão de como no crescimento econômico, então viram o Brasil como um ponto de partida para que pudesse imigrar aqui no Brasil, para poder, de alguma forma, conquistando, de como que eu posso falar? Ai, meu Deus. Eu quero dizer no sentido de construir... Buscando novas oportunidades. Buscando novas oportunidades, considerando... Isso, buscando novas oportunidades, só que não foi bem dessa forma, porque surgiram desafios, como principalmente na questão alimentar, porque aqui no Brasil se consumia de uma forma de farinha, essas questões, sendo que o japonês não consome essas coisas, né? Então, hoje em dia a gente vê que a plantação trouxe uma certa importância para os japoneses, principalmente aqui no Brasil, que é o consumo do arroz, né? Que eu cheguei em pesquisas que os japoneses sempre teve essa questão de manter suas hortas, fazendo suas plantações, e essa foi uma base de eles se manterem aqui no Brasil, né? Então, a partir disso, que também foi aos poucos que os japoneses também foram se adaptando, porque, claro, né, uma adaptação totalmente diferente, Brasil e Japão, sendo que os japoneses, logo como a Yuki falou, né, após o período de mídia era bem fechado, essa questão de comercialização, tudo, então, vindo aqui para o Brasil, então, tiveram diversas dificuldades para adaptação. Legal, olha só, e eu me lembro que quando eu fiz a pesquisa para minha tese, eu estava pesquisando, eu entrei nesse detalhe que você falou, de Tomé-Açu até Vigia, tem muitos japoneses, e a minha mãe me disse que até antes da chegada dos japoneses, o que se comia era coisa simples, em termos de verdura, o peixe era feito com verduras que se encontrava. Quando os japoneses chegaram, instituiu-se a cultura de várias verduras, mamão, hortifruti, e é bem interessante estudar exatamente essa mudança, como é que os japoneses influenciaram na cultura alimentar dessa região nossa aqui, da região metropolitana de Belém. Muito interessante mesmo. Tem gente participando do nosso programa Globalizando, está deixando seus comentários. Vamos lá ver quem está falando, quem está nos colocando os comentários. A Larissa dizendo, gente, estava muito ansiosa para essa live com as minhas queridíssimas amigas Yuki e Yukari. Parabéns ao programa Globalizando. Depois, quem mais? O Sérgio Salles está dizendo, programa maravilhoso, entrevistadas mais que especiais, parabéns à equipe, obrigado, Sérgio. Tem também Agatha Poliani dizendo, mais que ansiosa por esse programa, que tema lindo, programa Globalizando sempre arrasando, obrigado, Agatha. A Vivi Fonseca está dizendo, tema lindo e, como sempre, muita coisa para aprender, parabéns à equipe, obrigado, Vivi. A Jennifer de Souza está dizendo, convidadas mais que especiais, parabéns pelo programa. É isso, né? E a Ana Correia, parabéns ao programa Globalizando por trazer mais um tema maravilhoso, programa incrível. A Vivi Fonseca está fazendo uma pergunta. Essa semana, um programa matinal quis homenagear o Japão. Porém, entrou uma pessoa que nem descendente era, caracterizado, o que levantou na internet a questão do chamado yellow face e o próprio preconceito linguístico, haja vista que o personagem e a apresentadora conversavam trocando R e L. Ela quer saber a opinião de vocês sobre o ocorrido. Vamos começar, então, esse segundo bloco por essa pergunta. Não sei o que é que vocês querem comentar, se a Luísa quiser falar também. É bem interessante nós abrimos essa discussão. Posso começar? Achei interessante porque tem diferentes abordagens de como se vai estudar uma cultura diferente, né? Porque no caso dessa reportagem acabou se fazendo de uma forma bem pejorativa mesmo, como se fosse fazendo piada. E no caso, quando você vai fazer uma pesquisa, quando você vai apresentar uma cultura diferente, de uma forma séria, no meu caso, quando eu estava fazendo o trabalho de conclusão de curso, bom,
Obviamente, eu não tenho descendência japonesa, acho muito interessante, acho muito curioso, eu gosto de escutar, de assistir coisas do Japão, então eu achei muito mais interessante, mais vantajoso até para produzir melhor o trabalho, fazer com estudos de caso. Então, eu ia atrás de descendentes, eu ia atrás de pessoas que organizavam eventos, Feira da Nipo, por exemplo, Semana do Japão, Animazon, para escutar as pessoas que têm uma relação com aquilo, são envolvidas diretamente com essa cultura, com esse país. Então, uma forma muito mais interessante por mais que você não seja descendente, você não tem uma relação direta com essa cultura, você usar a sua voz para abrir espaço para essas outras pessoas também mostrarem o lado delas. Acho que fica mais interessante a partir desse ponto de vista. Não sei o que as meninas, a Letícia ou a Yuki, pensam a respeito. Um outro ponto também, só complementando a fala da Luísa, vou puxar a sardinha aqui para a China, né? Não vou deixar de falar que é asiático, a gente. Então, também fiz o meu TCC sobre a China, e uma coisa importante quando a gente estuda um outro país, principalmente do Oriente, né? É você ler artigos, ler livros do que está sendo tratado, abordado de autores daquele país. Se a gente for parar para pensar, essa abordagem é muito diferente da abordagem de autores estadunidenses, por exemplo, né? A gente vê uma diferença na linguagem acadêmica também. Legal. E aí eu vou passar para vocês, Yuki e Letícia, assim, é interessante isso, porque, olha só, eu acabei de chamar Yuki e Letícia, e eu tinha feito para mim, desde quando eu conheci vocês, que eu ia chamar vocês pelos nomes japoneses de vocês, né? Yuki e Yukari, eu acho bem legal, bem legal. O que você acha disso, hein, Yuki, dessa discussão que a gente está fazendo? Olha, é uma questão muito, é verdade, existe muito isso. Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, você é do Japão, que legal. Tipo, vocês comem cachorro lá, vocês comem gato. Eu vi que, sei lá, vocês comem tal coisa. Ou então, né, sabe que é do Japão, mas perguntam se a gente sabe falar mandarim. E, tipo, é uma coisa... é uma coisa muito enraizada, assim, né? Uma coisa muito... às vezes as pessoas falam sem perceber que acaba sendo ofensivo, né? Tipo, flango frito, como se a gente não conseguisse falar adequadamente. É interessante, isso é bem legal, porque olha só, como isso envolve a falta de respeito, né, Yukari? Às vezes as pessoas, por brincarem, acabam desrespeitando esses valores, né, Yukari? Sim, professor, acaba como a própria Yuki mencionou, né? Por não ter os estudos, acho que como tanto a Carol como a Luísa falou, é sempre bom a gente ter um estudo baseado, né? Quando for citar essas questões de diferenças culturais, porque querendo ou não, por mais assim que os meus pais sejam, minha mãe que é Nisei, meu pai é brasileiro, então não tem dessa de dizer, você é brasileira, então não tem dessa de respeito japonês, assim, mas no meu ponto eu falo assim, mas eu nasci, eu fui criada lá, né? Então, muita coisa assim, eu já tive muitos impactos, lógico, quando eu cheguei aqui, né? Seja no choque cultural, que foi um dos mais fortes para mim, porque eu já sou, como eu falei, eu nasci e fui praticamente criada o tempo todo lá. Então, o choque cultural é uma coisa assim que demora até adaptar. Até hoje também eu sofro também de alguns choques culturais, mas assim, um dos principais assim que foi para mim foi a questão da educação, seja também na forma como a gente fala, os tratamentos, né? Então, muita gente fala, você fala muito formal, Letícia. Eu falo assim, não é porque eu falo muito formal, é porque a educação que os japoneses oferecem é você ter respeito com as pessoas. Uma forma que acontece que o Japão ele não tem essa intimidade como que o povo brasileiro tem, né? Tipo assim, de dizer, oi, fulano, tudo bem com você? Lá já é assim, algo para você falar abertamente, quando você ter uma intimidade muito próxima com as pessoas. Então, por isso que acaba tendo essa forma de comunicação sendo muito formal.
tô me desapegando aos poucos, mas ainda sou questionada assim, por que que você fala muito formal com as pessoas, né? Muita gente fala, ah, você não sabe brincar, Letícia. Eu falei, me desculpa, gente, mas é o jeito como eu vivi no Japão, não vivi no mundo de ter muitas, assim, piadinha, não que no Japão não tenha piadinha, mas o ambiente que eu fui criado tem muita diferença com a cultura daqui do Brasil. Sara? Eu acho que isso que a gente está comentando agora também abre discussão para o colorismo. Eu acho que o pessoal do Japão, dos três países, Coreia do Sul, Japão e China, sofrem muito porque as pessoas não entendem que eles são também POC. Eles não percebem eu estava conversando com um conhecido meu e ele estava falando, japonês não é branco? Como assim japonês não é branco? Uhum. Eu falei assim, como assim você? Como você está achando que japonês é branco? Japonês é POC, eles não são, eles são amarelos. E acho que aqui no Brasil também, não só no Brasil, mas o pessoal perde como eu posso dizer, não tem tanto cuidado com a cultura, por causa que eles acham que os japoneses estão brancos e não tem que ter esse cuidado assim, de raça. Legal, olha só, tem pergunta chegando. Carol, tem uma pergunta que eu acho bem interessante fazer para as meninas, né? Tem sim, professor, olha só. A pergunta agora veio do Fábio Torres pelo nosso Twitter, que é o @pglobalizando, e ele quer saber como os valores tradicionais japoneses são conservados até hoje. Vamos começar com a Yuki? Então, gente, bom, na verdade, assim, vamos lá. A cultura japonesa é conservada até hoje, principalmente por meio da educação, principalmente, né? Assim como a Yukari, eu também cresci no Japão, eu só não nasci lá, mas eu cresci lá, então eu estava lá desde muito pequenininha, desde os 3 anos de idade, e dessa época, assim, a gente já tinha todo um modo de agir, né, que a gente aprendia na escola, por exemplo, cada um fica numa fileira, a forma de falar com os professores também, e a cultura japonesa, ela é conservada, assim, por meio principalmente da educação. Como a Yukari falou, eles preservam muito, né, eles levam muito a sério a questão da educação, eles investem muito, então, desde pequeno a gente aprende a limpar a escola sozinho, porque lá não tem zelador, a gente aprende a como falar com os mais velhos, porque a gente tem a fala formal e tem a fala informal, é muito dividido nessa questão, né, então... Eu acho que a Yukari sabe bem como é que as coisas, né, Yukari? Basicamente como a Yuki falou, no Japão o governo ele investe muito na educação japonesa, né? Então, como a Yuki citou que desde pequeno as escolas não têm zelador, então praticamente os professores são como se fosse ali te dando suporte. Então, tudo é baseado em divisão em grupo, né? Isso desde a primeira série, que a gente dividido quem vai limpar o ginásio, quem vai limpar os banheiros. Isso são tudo feito dos alunos do fundamental até o ensino médio, né? E essa educação ela é tão importante porque ela vai servir na vida profissional, seja também no âmbito quem pratica esporte, porque a gente também tem um nível também de hierarquia, que são respeito com os mais velhos, né? A gente considera os veteranos, para quem acompanha, seja anime, mangás, que já chegaram a escutar a palavra senpai, que significa veterano, e para quem são os calouros, que são chamados de kohai. Então, para os veteranos, eles têm uma responsabilidade de mostrar, né, de como se vai caminhando daqui para frente, mostrando também aos calouros de como se tem que agir também, seja na escola, seja no âmbito do trabalho, seja no âmbito
do esporte. Então, esse respeito é muito importante na hierarquia japonesa. E isso já é um valor enraizado também dentro da cultura japonesa, que não é desde agora, seja mudando questão das eras de imperadores, isso já vem já de muitos anos antigos também. E além também essa coletividade também, que é muito importante nas tradições, nos valores tradicionais do Japão, né? Como a Yuki citou, também eu citei essa questão do trabalho em grupo. É muito importante no Japão o trabalho em grupo, seja na escola, os trabalhos em grupo são limpeza de banheiro, refeições, você servindo os professores, né? Então, basicamente, é tudo ali pelos alunos. Os professores estão praticamente de suporte, vão te orientar de como tem que fazer isso, aconselhar, ou essas coisas. Muito legal, você está no programa Globalizando, nós estamos conversando sobre cultura japonesa e estamos recebendo aqui, temos a honra de receber a Yuki e a Yukari, que são acadêmicas de Relações Internacionais da UNAMA, para falar de cultura japonesa. Aliás, Luísa, falando em cultura japonesa, nós temos, inclusive o Japão vai ser centro do mundo daqui a pouco, né, por conta das Olimpíadas. Você tem alguma coisa a respeito, né? Sim, sim. Inclusive é do jornal NPR dos Estados Unidos, nessa próxima parada do mundo da notícia, e diz que os organizadores das Olimpíadas, juntamente com o governo do Japão, eles estão procurando acelerar o processo de vacinação dentro e fora da Vila Olímpica. E isso é uma forma de tentar combater a pressão que está dentro do próprio país, dentro do Japão, para que não ocorressem as Olimpíadas, por um medo de que cause um agravamento da pandemia, que está sendo controlada, ou até pior, né, ter um desequilíbrio na saúde de maneira geral, tá? Talvez quem estiver indo até o país acabar levando alguma outra doença, alguma outra variante, deixar tudo o sistema de saúde fora de controle. É legal, isso é importante, né, Sara? Porque aí precisaria buscar também algumas coisas de história do Japão, né? Isso. E também, aí o cara estava falando desse senso de coletivo no Japão nas escolas, e para a gente entender esse contexto, a gente tem que entender que o período de restauração do Imperador Meiji foi um aspecto de grande relevância para a formação da identidade japonesa e construção do Japão moderno. O forte ideal de comunidade, do qual a família e o imperador são essenciais, contribuiu para a consolidação de uma nação moderna com a ideia de homogeneidade racial. Para se afirmarem como nação, os japoneses construíram uma forte coesão política e militar, se opondo aos vizinhos geográficos, desse modo, visando se afastar do ideal de asiáticos. Muito legal. Olha, nós estamos no programa Globalizando e a Yukari e a Yuki são japonesas, podemos dizer assim, até porque, de alguma forma, falar de cultura japonesa é falar também de uma riqueza milenar. Tem muitos comentários chegando agora e eu gostaria de apresentar esses comentários. O Carlos Eduardo está dizendo um tema muito interessante, a equipe do Globalizando nunca deixa a desejar. Obrigado, Cadu. Quem está falando também é o Pedro Henrique, ele está dizendo um tema super importante, parabéns ao programa Globalizando, legal, Pedro. A Cauene está dizendo Yuki e Yukari, não, melhor dupla japonesa, não, pelo amor de Deus. Obrigado, tá, Cauene? Quem mais que está participando aqui do programa? O Lucas Patrick está dizendo um programa maravilhoso, obrigado, Lucas. Tem também comentário chegando, Luiz Sampaio, dizendo programa especial com convidadas especiais, parabéns à equipe, fã-clube tá grande, né? A Eva Oliveira está dizendo programa incrível, parabéns à equipe do Globalizando. A Jane Nagano dizendo parabéns à equipe, obrigado. Ela diz, desde a refeição são os alunos que servem, inclusive as meninas falaram isso, né? E nas empresas também somos nós que limpamos, algumas firmas possuem apenas faxineiros para os banheiros. Interessante isso que a Jane está falando, porque mostra ainda mais essa questão do que nós estamos conversando. Luiz, agora eu vou passar para você, porque nós temos convidado, né? Agora a gente vai chamar uma outra acadêmica de Relações Internacionais. Hoje o programa está só mulheres me representando. E eu queria convidar a Alana Andrade para fazer a pergunta aqui ao vivo para as meninas. Boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Eu sinto bastante curiosidade, né, em relação ao Japão. Eu tô acompanhando a live desde o começo. E, assim, uma coisa que eu
tinha interesse, assim, de perguntar para as meninas era sobre a relação do Japão e dos Estados Unidos, e, assim, de como a presença, né, estadunidense dessa região vai acabar influenciando na cultura japonesa. Yuki, você. Com certeza, apesar, né, do acontecimento da Segunda Guerra Mundial, ah, bom, desde aquela época, os Estados Unidos, ele possui base no Japão, especialmente em Kanagawa, lá para a capital, que eu acho que era Yokohama, se eu não me engano, tem uma base lá, americana. Tem uma outra base também lá em Okinawa, que dá muito o que falar, porque o Japão, ele há muito tempo pede para os Estados Unidos tirarem, né, a base americana de Okinawa. Eles não querem deixar a base lá que vem desde a Segunda Guerra Mundial. Mas não, os Estados Unidos, eles insistem em não tirar, né? No máximo que eles fizeram foi quando o Obama foi para o Japão, pediu desculpas e acabou. Mas, fora isso, né, é complicado a relação entre eles, só que, ao mesmo tempo, é uma relação, assim, principalmente econômica, muito boa, né? Mas a presença dos Estados Unidos é bastante visível por lá. Inclusive, né, Yukari, tem influência na música, tem influência nas vestimentas, tem influência e um monte de coisa. Quer dizer, de repente o Japão, quando se abre também com o modelo americano, né? Exatamente, professor. Apesar de, como a Yuki citou, né, essas questões que ter as bases que o Japão, assim, tem até hoje, muitas pessoas ainda não superaram, né, com os acontecimentos, assim, que ficam, infelizmente, enraizados. Então, as memórias são muito terríveis para essas pessoas, mas, ao mesmo tempo, a influência americana, ela também fica muito marcada, né, na cultura japonesa, como o senhor próprio citou, nas músicas, vestimenta, até mesmo nas culinárias, né? A gente pode ver principalmente Tóquio, por exemplo, né? A capital do Japão, né, principalmente em regiões como Shibuya, né? Aquela parte que tem os prédios, tudinho, a gente vê assim uma aproximação basicamente parecida com a de Nova York, quando tem aqueles painéis tecnológicos, né? Então, e aí se perguntam, mas o Japão, ele, ao mesmo tempo, ele também é avançado nas tecnologias, né? Mas, infelizmente, o modelo americano acaba sendo influenciável ao mesmo tempo para os japoneses. Então, acaba tendo essas influências, seja na questão de modelos, como os prédios, seja nas vestimentas, né? Então, assim, muita gente às vezes perguntam para mim, quando lê mangá, né? As meninas, sejam de cabelos louros, sejam usando lentes de contato, né? E aí pergunta, Letícia, isso é realmente? Eu falei, não. Isso já é um modelo americano, que acaba se vendo pelas meninas, né? Que já vê uma questão assim de bonito, uma questão assim de se mostrar elegante, né? Porque no Japão, se a gente for pela tradição, a tradição é kimono, né? Já uma vestimenta comprida, né? Que as mulheres usam com faixa. Essa é a vestimenta tradicional que os japoneses têm, mais com a mudança, né? Seja política, econômica, então também teve essas mudanças. Então, na maioria das escolas, a gente usa um uniforme que é composto por blazer, blusa e saia, né? Mas não, só quero assim também dizer que o que o mangá e o anime traz às vezes não é a mesma realidade que se tem no Japão. Às vezes são um pouquinho mais rígido, diferenciado, porque como teve citado nas questões anteriores, a educação é muito importante para o Japão, né? Então acaba que às vezes a ilusão do mangá, do anime que se traz para os amantes, né, de quem gosta de assistir tudo, acaba tendo essa visão um pouco distorcida. Legal, Letícia Yukari e Yuki Kawai estão com a gente aqui no Globalizando. Alana, muito obrigado, viu? Acho que a sua resposta foi plenamente satisfeita, né, tua pergunta. Sim, sim, na verdade, tirou todas as minhas dúvidas, né, que eu tinha, e pela experiência das meninas, assim,
elas têm, né, embasamento para falar isso, e como eu gosto bastante de animes e mangá, a fala anterior da Letícia foi bastante esclarecedora. Eu agradeço, meninas. Muito obrigada. Legal, obrigado, Alana, obrigado pela sua participação aqui no Globalizando. Sara Tavares, vamos continuar nossa viagem pelo mundo da notícia, Sara? Essa notícia veio lá do Japão, do jornal Asahi Shimbun, que com uma manchete que diz que o Japão tenta reafirmar sua aliança com os Estados Unidos durante o encontro com o novo chefe do Comando Indo-Pacífico de lá, em meio às reivindicações da China sobre o mar. E trazendo também algumas informações mais históricas sobre esse ponto que a gente está abordando entre a relação do Japão com os Estados Unidos, após as bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki atingirem o território japonês, houve a sua rendição e logo a ocupação estadunidense. E após o bombardeio e com o final da Guerra Fria, o Japão, afetado tanto econômico e socialmente, passou a ser dependente de uma ajuda financeira estadunidense para impulsionar a sua recuperação. Mas, com o desenvolvimento econômico e o índice de produção elevados, junto com investimentos em educação e políticas contra o rearmamento, a economia japonesa se tornou uma das mais fortes do mundo. Professor Maritito. E aí eu vou pegar a sua paixão, Carol, com a das meninas, e dizer que lá no Pacífico, né, você tem que ter, hoje, se confrontando duas forças. Você tem o Japão ligado exatamente aos Estados Unidos, é interessante manter a parceria com o Japão para barrar, de alguma forma, o crescimento da China. E, ao mesmo tempo, a China tentando trazer a discussão, o Japão para o seu lado. É bem interessante isso, né, meninas? Vocês estão no 7º semestre, já podem conversar um pouco sobre isso, né? Yuki? Com certeza, professor. Eu lembro de um livro que eu li, né, sobre diplomacia pública do Japão, que citava que lá para os anos 90, justamente o Japão estava experienciando ali um crescimento econômico muito rápido, né, centro da tecnologia e tal, aquela coisa toda. E na época, os Estados Unidos não gostou disso, afinal, quem é que os Estados Unidos gosta, né? Eles não gostam de ver outro país crescer além do deles. Então, e nessa época, eles taxaram, né, o Japão, fazendo com que, assim, como uma tentativa de eles não assim, passarem, né, a economia deles, digamos assim. Não saírem da zona de influência americana, né? Exatamente. Isso é até interessante, porque em um livro do Joseph Nye, ele está analisando a diplomacia dos Estados Unidos e o soft power, essa ideia, né, de como fazer essa abordagem no cenário internacional, e ele cita que o Japão, a estratégia, né, deles de se exportar a sua tecnologia, da sua cultura, fez ele crescer no cenário internacional de uma maneira muito rápida, muito eficiente, e o Joseph Nye cita no livro dele que foi uma estratégia muito boa, que nesse quesito os Estados Unidos ficaram atrás, que eles precisavam correr atrás de prejuízo, basicamente, nos anos 90. É interessante porque na década de 80 se falava que o Japão iria assumir, de fato, o protagonismo internacional. E aí o que fala isso? Havia todas as condições para o Japão ser a nova grande potência do século XXI. E talvez aqui se explique o TCC da Carol, porque quando a China percebe que o Japão não ia crescer porque os Estados Unidos estavam barrando o crescimento, a China vai e entra. Então tem uma relação muito forte do ponto de vista geopolítico, né, Carol? Com certeza, professor. A China, como o senhor citou, na década ainda de 80, ela estava começando ainda de algumas políticas de abertura econômica, depois, posteriormente, a criação das zonas econômicas especiais, e acabou até superando o Japão em questão econômica. Ele que estava sendo pautado, né, para ter uma economia mais parecida com a dos Estados Unidos, e agora a gente vê essa influência toda da China e também essa relação entre a Ásia e os Estados Unidos, que é uma relação bem legal da gente poder ver como o Japão tem a relação com os Estados Unidos e como a China tem a relação com os Estados Unidos, que são duas abordagens distintas,
mas em lugares tão próximos. É legal a gente poder trabalhar com essas diferentes relações. Muito legal. Olha só, nós estamos no programa Globalizando, o programa Globalizando hoje especial, falando de cultura japonesa, com a Yuki e com a Yukari. Eu me recuso a falar o que a Kawane falou ainda agora, né? Eu me recuso, mas assim, eu estou muito orgulhoso das meninas aqui, falando com tanta desenvoltura sobre algo que elas têm muita paixão, está no sangue, né? Luiz, a propósito de paixão, tem uma coisa que é apaixonante no Globalizando, que é a playlist. Né? A playlist deve ser toda especial, né, Luísa? Com certeza, né? A gente está falando sobre a cultura japonesa, falando sobre o Japão nesse programa de hoje. Então, a gente preparou uma playlist especial que vai estar disponível a partir de amanhã, no domingo. E a gente fez um pouquinho diferente. Como a gente está focando no Japão, então a gente selecionou 10 músicas que fizeram grande sucesso do Japão, no caso. Então, a gente até fez um pouquinho de fanservice, tem mais músicas de animes ali no meio, as pessoas vão ter que acessar lá para descobrir quais que são, não vou dar spoiler aqui, mas eu acredito que grande parte das pessoas vão gostar. Então, é isso, acesse a partir de amanhã, ou no Spotify, ou no Deezer, ou no YouTube, a escolha de vocês, que vai estar lá 10 músicas japonesas que fizeram grande sucesso. Eu tenho certeza que pelo menos alguma vocês já ouviram alguma vez na vida e vão gostar bastante. Foi uma pesquisa muito legal de fazer. Eu só queria saber se tem do Naruto. Olha, assim, eu não posso falar muita coisa. Talvez tenha. Muito bom. Então, olha, imperdível, playlist do Globalizando, especial sobre cultura japonesa, vai ser sensacional. A propósito, sensacional também a participação das pessoas que estão aqui no programa Globalizando, participando conosco da nossa live. Queria pedir para a Larissa Hiro colocar para a gente. Vamos lá, o que é que tem de comentário para que a gente possa comentar também aqui em cima do que estão dizendo do nosso programa? Não tem? Ah, tem. Ângela Piatti está dizendo o seguinte: cultura riquíssima e que temos muito ainda a aprender. Parabéns pela linda e excelente temática. Apaixonada pelo Japão, cultura, costume e culinária. Olha só que interessante, né? Quem mais? A Jane Nagano, que agora eu descobri que é a mãe da Yukari. Eu também, professor, estou aqui orgulhosa de estar aqui assistindo. Mãe da Yukari, acordei só para vê-los. Olha que legal, que bom, dona Jane. Bom a sua participação, maravilha. E olha, deixa eu dizer uma coisa. É importante que a gente continue conversando, até porque sobre esse tema tem muita coisa para dizer. Tem mais perguntas chegando. A Sara já está preparada para apresentar perguntas para vocês. Essa pergunta foi mandada lá no Twitter, @pglobalizando, pela Emma Santos, e ela quer saber qual é a magnitude da influência da cultura japonesa no cotidiano dos brasileiros. Olá, Yuki. Olha, oh meu Deus, dos brasileiros em específico, eu creio, né, o sushi, principalmente. Aqui no Brasil, no caso. Mas, assim, talvez muito do arroz também, não sei. Me vem muito na cabeça a questão mais, assim, culinária, sabe? Aqui no Brasil, eu acho muito interessante que, quando eu cheguei aqui, eu descobri que existia sushi frito e sushi com cream cheese. E é algo assim que no Japão não existe exatamente, sabe? É uma coisa assim totalmente... Nossa Senhora! Hoje em dia já tem até hambúrguer, né? De sushi, já tem... Como colocar ketchup na pizza para italiana, basicamente isso. É tipo isso. E, nossa Senhora! A versão açaí com granola dos paraenses, né, Yukari? Exatamente, eu também, como a Yuki falou também, a culinária também, como a Yuki citou, né, é um dos pontos importantes pela influência que tem aqui também no Brasil, assim como também eu percebi que os cosplays também é forte, né, seja, como a Luísa chegou a citar também antes, no Animazon, né, que as pessoas vêm caracterizadas, seja personalizada de Naruto, alguns animes de, vamos lá, um Evangelion ou... vários. Na verdade, eu não sou muito, assim, chegada a anime. Eu conheço poucos, né? Mas isso não quer dizer que
que eu não sei, assim, a paixão que as pessoas têm, né? Então, quando eu cheguei a ver fotos, assim, de animação, eu vi que esse carinho todo que os brasileiros também têm, né, pelo cosplay, de fazer essa paixão que tem pelos personagens de cada anime que cada um assiste, né? Então, não só sendo também o próprio o Animazon, também tem a Feira Nipo, que também é um ambiente de você ter uma proximidade, né? Com a cultura japonesa, não só apenas na culinária também, mas eu acredito também que você também tem como provar um pouco da escrita japonesa, né? Fazer, que no Japão nós chamamos de shuji. Então, é oferecido para você um papel, meio que um papel fino, e lá tem a tinta, e lá você vai descrevendo os kanji, né? Na verdade, kanji, para quem não sabe, é uma escrita japonesa, mas também que veio da China. Carol deve saber, né? Também disso. Então, são baseados são essas aproximações que você tem, né? Animazon, Feira Nipo, é um ambiente que você tem uma proximidade mais próxima, de você poder aproveitar também, ao mesmo tempo, de conhecer melhor, né? Porque ele também vai ter os Nikkeis, que você vão poder conhecer um pouco da história, perguntar sobre as questões mais profundas desses tópicos. E eu vou contar os bastidores aqui. Quando nós decidimos o tema sobre cultura japonesa, foi um frisson tremendo, porque o que tem de gente que é fã de animes e de mangás e de personagens japoneses é uma coisa impressionante. Não só a Luísa fez um TCC sobre, mas todo mundo aqui, a Carol é fissurada pelo Naruto, impressionante. A Sara também gosta. Então, é uma coisa que cria, né Luísa, Carol, Sara, cria também uma identidade com o Japão. Você passa, inclusive, a querer conhecer mais, né? Além disso, professor, além das questões que as meninas já abordaram, da culinária, dos mangás, dos animes, a própria arte marcial também, que o Karatê chegou aqui no Brasil em 1908, em São Paulo, que hoje em dia é uma grande procura aqui no Brasil. Aqui também, inclusive aqui em Belém, existem escolas bilíngues, onde o japonês é a segunda língua, então a gente observa, né, uma procura maior no entendimento da cultura japonesa através dessas escolas que oferecem não só o idioma, mas também uma rotina, um dia a dia para os alunos desde uma idade menor, né, desde cedo, para entender como é que funciona um pouquinho da escola, do dia a dia de uma escola japonesa, através da cultura e aprendendo também o idioma. Isso já cria um estímulo. Perdão, professor. Eu que isso também já cria um estímulo. Eu creio que isso já cria um estímulo também para a pessoa já abrir a sua mente, expandir os horizontes, para entender desde cedo que existem culturas muito diferentes da sua, que existem formas diferentes de tratar as pessoas, e que não é por ser diferente que você não vai se dar o trabalho, nem ao menos de conhecer, de entender. Então, isso acaba, eu acredito que pelo menos quando você introduz, apresenta pequenas coisas, ou um desenho, ou alguma, sei lá, na última década tem surgido bastante produtos cosméticos e produtos de cuidado com a pele, que vem muito da Ásia. Então, essas pequenas coisas que você vai introduzindo desde cedo nas pessoas já mostra uma diversidade maior, já fica um pouco mais aberta para conhecer outras coisas. Eu acho isso muito interessante, principalmente nos dias de hoje. Eu quero falar com você que está acompanhando o Globalizando. É isso que é o curso de Relações Internacionais, porque a gente, na verdade, a gente é preparado exatamente para dialogar com várias culturas, para entender um pouco essas cosmovisões diferentes, tentar entender exatamente esses caminhos de enriquecimento cultural, mas também entender os conflitos, entender também aquilo que efetivamente pode trazer dificuldades. Relações internacionais é isso. Eu fico muito orgulhoso de ter uma equipe hoje aqui no Globalizando, seja aparecendo, seja nos bastidores, profundamente interessada nessa temática. Então, se você tem interesse em fazer relações internacionais, o vestibular está aberto, né? www.numa.br. Próximo semestre tem mais uma turma começando, então você pode fazer parte dessa equipe muito sensacional que é de relações internacionais. Sobre isso também vamos fazer a última viagem da notícia, Carol. Agora é com você.
Vamos sim, a nossa última notícia de hoje vem daqui do Brasil, do portal de notícia Grande Curitiba, e diz o seguinte: a Câmara Municipal de Curitiba promove uma sessão solene em comemoração aos 113 anos da imigração japonesa no Brasil. A solenidade relembra os primeiros japoneses que chegaram ao Brasil em 18 de junho de 1908, a bordo do navio Kazato Maru, no Porto de Santos. É muito bom ver essa comemoração da imigração aqui no Brasil. E falando mais um pouquinho sobre isso, a vinda dos japoneses para o Brasil, ela foi motivada também pela necessidade de uma mão de obra para trabalhar nas fazendas de café e também para aliviar um pouco a tensão social que estava no Japão, até como as meninas citaram aqui mais cedo no programa. E também com o aumento do número das colônias, também foi possível ter a introdução do povo Nikkei da sociedade brasileira, e foi marcada por muita promoção de eventos também, desde lá, como foi o caso que a Carol citou agora, lá em Curitiba, nessa promoção de eventos culturais voltados para apresentar a cultura japonesa, artes plásticas e comemoração do aniversário de imigração, entre outros. É legal isso, porque, de alguma forma, nós estamos falando de uma cultura, como eu falei, muito vasta. Ela tem uma série de nuances bem interessantes. Tem comentário chegando aqui na nossa live do Globalizando. A Jane Nagano está dizendo: eu acredito que os brasileiros no Brasil são mais fãs do mangá do que os que vivem aqui. Legal essa informação, legal. E é interessante. E nós estamos quase para terminar o Globalizando. Eu queria fazer uma pergunta para cada uma das meninas, exatamente para a gente ir endereçando ao final do programa. Queria começar com a Yukari. Yukari, é uma coisa mais pessoal, né? Sua mãe está participando do programa, você tem toda uma ligação de ter estudado lá e tal. Como é que você se sente falando um pouco da cultura japonesa, justamente pensando que nós estamos conversando no curso de Relações Internacionais? Como é que tu te sentes falando disso? Olha, professor, primeiramente eu me sinto honrada de poder estar mostrando um pouco, né, dos conhecimentos que eu tive lá no Japão, mostrando, assim, o que eu vivi lá, né, no Japão. Então, assim, me sinto muito honrada por estar falando aqui, compartilhando com cada um de vocês, para quem também está nos assistindo, sobre a cultura japonesa, mostrando também um pouco da realidade de como é a sociedade japonesa, né? Porque, por mais assim, das questões abordadas, né, durante o programa, seja no mangá, no anime, que como eu citei, muitas coisas às vezes são distorcidas, né, pela ilusão que o mangá mostra, mas que não são basicamente tudo que aquilo mostra durante de lá. E é isso, eu me sinto muito honrada de poder estar compartilhando cada detalhe da minha experiência que eu tive. E é isso. Legal. E aí, você, Yuki, como é que você se sente falando dessa riqueza que é a tua cultura? Ai, professor, é maravilhoso. Eu estava lembrando aqui de alguns perrengues de quando eu cheguei aqui no Brasil, da saudade que eu sinto também, né, do Japão e tal. Eu lembro muito bem que quando eu cheguei aqui, né, eu sempre gostei muito de mangá, sabe? Diferente, assim, do que muitos podem pensar, de tipo, principalmente o anime, mangá é mais consumido para fora, mas dentro do Japão também ele é muito, muito, muito popular, e eu era uma delas que era muito viciada. Então, quando eu cheguei, eu não tinha onde comprar, e para comprar pela internet tem imposto, né, para chegar até aqui. Então, foi muito complicado. E, assim, é muito bacana poder falar sobre um pouco, né, uma parte da minha cultura, que também é a cultura japonesa, compartilhar um pouco da história do Japão, como é que é a sociedade lá e tal. É maravilhoso, de verdade. É uma oportunidade incrível. E eu quero agradecer muitíssimo a vocês duas, primeiro por aceitar o convite, que foi um desafio para vocês, né? Quem é que vai falar sobre o Japão? Ora, nós temos em casa. Então a gente vai pegar a prata da casa e mostrar o quanto nós temos riqueza na casa, né? Então, assim, fico muito contente, fico muito feliz. Tem um comentário chegando que eu quero comentar o comentário, viu, Hiro? Põe aí.
é da professora Érica Alencar Tupinambá, grande professora Érica, minha coordenadora na Faculdade Cosmopolita no curso de Direito, está dando parabéns pelo programa. Obrigado, Érica, obrigado por todo o carinho, por todo o apoio para a gente, tá? E aí eu quero agradecer, então, vocês, muito mesmo, a todo mundo que participou do programa de hoje, e quero agradecer a Sara Tavares, a Sara que participou diretamente de Castanhal, né, Sara? Então, com a gente no programa Globalizando. Obrigado, Sara. Eu quero agradecer a todo mundo que fez esse programa possível, todo o pessoal daqui da apresentação, todo mundo que está por trás das câmeras, todo o pessoal da produção, até as orientações. O programa foi um prazer de produzir. Eu espero que vocês de casa tenham gostado do programa também. Espero ver vocês mais vezes aqui no Globalizando. A gente está sempre com conteúdos muito legais. E é isso. Tchau, gente. Legal. E antes de continuar agradecendo aos outros também, eu quero dar o espaço para o site internacional da Amazônia, que é o site que é a produção dos alunos de Relações Internacionais aqui da Universidade da Amazônia. Estou recebendo Giovana Ramos. Tudo bem, Giovana? Fale para a gente do site. Oi, professor, tudo bem? Sim. Então, o site ele é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais e durante a semana vamos ter diversos artigos acadêmicos, vídeos sobre mais diversos assuntos, além do nosso quadro novo, que é o Comentário Internacional, que é feito pela análise do professor Mário Tito, sobre as notícias do dia, e está sendo muito gratificante fazer parte desse quadro, porque a gente pode ver que é muito importante ter essas notícias internacionais do dia. Então, para vocês acompanharem tudo isso, é bem fácil e rápido. No Instagram e no Twitter somos o @Inter-da-Amazônia, e no Facebook e no YouTube somos o Internacional da Amazônia. Nosso site está disponível em todas as nossas plataformas. A Giovana, ela é responsável pela equipe de vídeos do site internacional. Tem muito trabalho, né, Giovana? E esse nosso comentário, que começou comigo, mas vai se estender também para os outros professores, é muito interessante porque a gente comenta uma notícia do dia e fica muito mais didático, né, Giovana? Sim, fica bem mais didático, e também a gente tem, junto com isso, o Durma Informado, que são todas as notícias em uma postagem no Instagram. Então é muito bom ter essas notícias do dia bem fácil e rápido para todo mundo poder acessar. Muito legal, Giovana. Muito obrigado pela sua participação no Globalizando. Eu que agradeço, professor. Legal, e quero agradecer, então, agora a Luísa Veiga. A Luísa, ela é internacionalista e é líder da equipe de playlist do programa Globalizando. Luísa, muito obrigado. Obrigada, Tito. Obrigada, Carol, que também apresentou o programa comigo. A Sara, também, que já até saiu. A Letícia, Yukari, Yuki, vocês foram incríveis hoje. Adorei escutar mais a experiência de vocês lá, conhecer um pouco mais de uma parte de vocês, que o Japão também representa vocês, então é muito legal escutar a experiência de quem viveu lá, de quem conhece, né, viu essa experiência. E, bom, eu queria pedir para vocês acessarem a playlist amanhã, que está disponível no Spotify, no Deezer e no YouTube, e também, se pegou a live pela metade, não se preocupa que ela fica salva. Também você pode escutar na Rádio Nama, 9 horas da manhã, dia de sábado, também no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, tem várias opções para vocês. E, bom, muito obrigada e até a próxima. Legal, Luísa, muito obrigado. Agradeço também a coordenadora-geral do programa Globalizando, a internacionalista Carol Nascimento. Obrigado, Carol. Eu que agradeço, professor Mário Tito, sempre um prazer enorme estar aqui no Globalizando, especialmente desse tema que eu gosto demais. Quero já deixar adiantado para os nossos ouvintes que em breve também teremos um programa sobre cultura chinesa. Estou muito feliz com a participação da Yuki e da Yukari. Meninas, vocês arrasaram no programa de hoje. Estou muito orgulhosa de vocês. Esse foi um programa, como sempre, sensacional. E você que acompanhou a gente no programa de hoje, acompanhe também nossos outros programas pelas nossas redes sociais. Legal, Carol. Quero agradecer a todas. Meninas, estou muito orgulhoso de vocês. E quero agradecer também quem esteve na operação, dirigindo toda essa transmissão, a loucura que são os bastidores desse nosso programa, a Larissa Schoenberg, conhecida como Hiro, também esteve no suporte Ana Cláudia Correia, cronometragem da Stephanie Rodrigues, nas mídias esteve Jennifer Souza. Galera, muito obrigado pela participação, até o próximo sábado. Tchau, pessoal!